Gospel News desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver logo mais no Gospel News desta sexta-feira. Equipes internacionais chegam à Venezuela para se juntar às buscas por sobreviventes e subiu para 589 o número de mortos após os terremotos e mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas. André Mendonça determina a transferência de Daniel Vorcaro para Papudinha. O dono do Banco Master deixa a superintendência da Polícia Federal após rejeição de 2 propostas de colaboração pela Polícia Federal e pela PGR. Banco Central liquida a distribuidora que operava fundos do Banco Master. A Sefer Investimentos vinha trocando seu nome ao longo dos anos à medida que os seus controladores viravam alvos da Polícia Federal. A 100 dias do primeiro turno das eleições, a inflação acima da meta e os juros elevados entre os mais altos do mundo é a fraqueza de Lula. O aumento dos preços e o custo de vida estão entre as principais preocupações do eleitorado. Japão vai encarar o Brasil no primeiro desafio do mata-mata, segunda-feira, às 2 da tarde. E o técnico japonês já afirmou que o país já mostrou que não é um adversário fácil para os brasileiros. Boa noite. Mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após os terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira, segundo um site dedicado a pessoas desaparecidas. E subiu hoje para 589 o número de mortos. E esse número pode aumentar diante do tamanho da destruição. A Venezuela faz uma busca desesperada por sobreviventes após o duplo terremoto que atingiu o norte do país. Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram um cenário de destruição, com dezenas de prédios desabados, principalmente na região de La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas. Não, tem sido um dia difícil desde ontem à noite. Grupos de voluntários, socorristas, Defesa Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos estão focados em salvar pessoas, no que fazemos, salvar vidas. Eu não consigo que ninguém me ajude. Envie pessoal para nos ajudar a remover os escombros, porque meu filho está lá. Então, por favor, apareçam, enviem pessoal. Apareçam, mandem personal. A AFP constatou saques na área. Não é momento de saquear, é momento de pôr lei. Não é hora de saquear, é hora de fazer cumprir a lei, é só isso. Sofremos um golpe da natureza, mas vamos nos ajudar a nos recuperar. E que tem que ser as autoridades? Não servem as autoridades, não servem. E as autoridades são inúteis, porque os militares deveriam estar aqui com todo o equipamento que têm, deveriam estar ajudando os venezuelanos. Ajudando a los venezolanos, que são do povo. A presidente interina Delcy Rodrigues anunciou a transferência de equipamentos de outros estados para Caracas e La Guaira e o envio de equipes internacionais que já começaram a chegar ao país. Equipes de resgate de El Salvador e do México já desembarcaram em Caracas. A imprensa venezuelana também noticiou a chegada de equipamentos e suprimentos do Chile e da Suíça. A maioria dos países latino-americanos também expressou solidariedade e ofereceu assistência. Nações como Espanha, Alemanha, Itália, China e Índia também prometeram enviar equipamentos. Enquanto isso, venezuelanos no exterior arrecadam doações. Reagimos a todas as imagens de tanto desastre e tanta dor por meio de grupos de WhatsApp, onde todos os venezuelanos se reúnem. Começamos a tomar a iniciativa. Espontaneamente, muitos começaram a dizer, ok, vamos nos organizar. Vamos organizar-nos. Após a promessa do presidente Donald Trump de ajudar seus grandes novos amigos, os Estados Unidos ofereceram 150 milhões de dólares e o envio de 2 navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela. Um general do Comando Sul já está em Caracas para supervisionar as operações de salvamento e prestação de assistência humanitária nas áreas afetadas. Nas redes sociais, há inúmeros pedidos de informação sobre pessoas desaparecidas. Familiares consultam listas em hospitais públicos com os nomes dos feridos.
E o Brasil enviou nesta sexta-feira à Venezuela uma missão humanitária de busca e salvamento urbano para auxiliar nos trabalhos de resgate das vítimas do duplo terremoto. Um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira decolou às 10 horas da manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 36 bombeiros de 3 estados, além de técnicos federais. Entre as vítimas do terremoto no país sul-americano, há 2 brasileiros. O Ministério de Relações Exteriores confirmou a morte de 2 brasileiros após os terremotos na Venezuela. O Brasil anunciou o envio de ajuda à Venezuela após terremotos deixarem quase 200 mortos no país sul-americano. Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 provocaram desabamento de dezenas de prédios e interrupções no fornecimento de energia, principalmente em Caracas e na região vizinha de La Guaira. O presidente Lula disse que conversou por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e anunciou que vai enviar um hospital de campanha, além de 36 bombeiros e técnicos em resgates e telecomunicações. A ajuda será transportada em 2 voos na sexta-feira e no sábado, publicou Lula na rede social X. Os tremores foram sentidos na noite de quarta-feira no norte do Brasil, especialmente nas cidades de Belém e Manaus, localizadas a cerca de 2.000 quilômetros de Caracas. México, Colômbia e Estados Unidos, entre outros países da região, também já anunciaram o envio de ajuda à Venezuela, que presta atendimento a mais de 1.500 feridos e continua procurando desaparecidos sob os escombros. E os Estados Unidos anunciaram que aprovaram o envio de 150 milhões de dólares em ajuda à Venezuela. Os Estados Unidos anunciaram que aprovaram o envio de 150 milhões de dólares em ajuda à Venezuela após os 2 terremotos. Essa quantia equivale a 778 milhões de reais. O pacote incluirá 50 milhões de dólares em novos acordos bilaterais para apoiar grupos que já atuam na Venezuela, além de uma contribuição de 100 milhões de dólares para um fundo humanitário da ONU destinado ao país. Esses recursos apoiarão o trabalho de várias entidades, como a Organização Internacional para as Migrações e o Programa Mundial de Alimentos, informou o Departamento de Estado. O governo do presidente Donald Trump também enviará uma equipe de resposta a desastres naturais e 2 unidades de busca e resgate urbano. Temos uma resposta de todo o governo. Ela será ampla, rápida e eficaz, declarou o secretário de Estado, Marco Rubio. O chefe da diplomacia americana acrescentou que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão desempenhar um importante papel logístico na Venezuela. O Comando Sul dos Estados Unidos destacou que está colaborando na operação de ajuda e socorro e que fornecerá transporte aéreo e outros recursos. A Venezuela foi atingida na quarta-feira por 2 terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, com menos de 1 minuto de intervalo entre eles. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal determinou a transferência do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma cela da Papudinha. Na decisão, o ministro do STF, André Mendonça, estabeleceu que a transferência deverá ser realizada em até 24 horas. Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde março deste ano. A permanência no local havia sido autorizada para que ele pudesse negociar junto à defesa um possível acordo de colaboração premiada. No entanto, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República rejeitaram as propostas apresentadas pelos advogados do empresário. O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, distribuidora de títulos e valores mobiliários limitada, com sede em São Paulo. Em nota, o Banco Central informou que a deterioração financeira da empresa expunha credores a risco anormal, o que justifica a intervenção por meio da liquidação extrajudicial. A Sefer Investimentos vinha trocando o nome ao longo dos anos, à medida que os seus controladores viravam alvos da Polícia Federal. E a Polícia Federal passou a investigar a possível participação de executivos do Itaú, Bradesco e Santander no esquema de fraude contábil que levou as lojas americanas a revelar um rombo bilionário em seus balanços. Segundo a Polícia Federal, a nova etapa busca esclarecer se representantes das instituições financeiras Itaú, Bradesco e Santander tinham conhecimento das irregularidades relacionadas às operações de risco sacado, modalidade de crédito utilizada pela companhia para antecipar pagamentos a fornecedores e se essas operações contribuíram para ocultar o real nível de endividamento das americanas. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. As apurações indicam que as supostas manipulações contábeis teriam ocorrido ao longo de vários anos.
A nova fase da investigação também foi impulsionada por provas reunidas desde 2024, entre elas a colaboração premiada do ex-diretor financeiro da empresa, Fábio Abratti. As contas externas do Brasil registraram um déficit de 3 bilhões e 200 milhões de dólares em maio, segundo o Banco Central. As reservas internacionais somaram 371 bilhões e 100 milhões de reais no mês passado. As transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil registraram um déficit de 3,2 bilhões de dólares em maio de 2026, ante déficit de 3,3 bilhões de dólares no mesmo mês em 2025. Os dados estão no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira. O superávit da balança comercial atingiu 7 bilhões de dólares em maio de 2026, ante 6,4 bilhões de dólares no mesmo mês em 2025. As exportações de bens foram de 32 bilhões de dólares, incremento de 6,4% na comparação interanual. Já as importações de bens somaram 25 bilhões de dólares, alta de 5,9%. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, indicando estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior e uma queda de 0,6 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o resultado do indicador é o menor para o mês de maio desde o início da série histórica iniciada em 2012. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E a 100 dias do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra na disputa pela reeleição ao Palácio do Planalto com a economia como um dos eixos do debate eleitoral. O baixo desemprego pode servir como trunfo para a campanha do petista, mas a inflação acima da meta e os juros elevados, entre os mais altos do mundo, tendem a prejudicá-lo. O aumento dos preços e o custo de vida estão entre as principais preocupações do eleitorado. E os Estados Unidos registraram uma inflação de 4,1% na comparação anual em maio, o seu maior nível em 3 anos. O indicador do Banco Central americano mede a pressão dos preços sobre os americanos. A inflação dos Estados Unidos subiu para 4,1% nos 12 meses até maio. Este é o maior nível em 3 anos, segundo o índice PCE, indicador preferido pelo Federal Reserve. O PCE também subiu fortemente em relação a abril, quando se situou em 3,8%. Os dados oficiais coincidiram com as previsões dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal. A escalada dos preços teve uma alta repentina após o início da guerra no Oriente Médio, que elevou, entre outros, os custos da gasolina. Trump minimizou o aumento da inflação registrado nos últimos meses, uma tendência que considerou temporária, e insistiu que os preços cairão assim que a guerra terminar. Washington e Teherã conduzem negociações de paz e o tráfego pelo Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo, vem se recuperando gradualmente desde o começo da semana passada. Ainda nesta quinta-feira, uma boa notícia. Os Estados Unidos revisaram em alta o crescimento do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, que, segundo dados oficiais, foi de 2,1% acima dos 1,6% relatados anteriormente. Os Estados Unidos medem o crescimento econômico trimestral com uma projeção de 12 meses, com base nas condições vigentes no momento da mediação. Em comparação com o último trimestre de 2025, a maior economia do mundo cresceu 0,5% no início do ano. Entre os fatores que contribuíram para o aumento do PIB real, destacam-se os investimentos, as exportações, os gastos públicos e o consumo, segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio. A gigante americana Apple elevou os preços de vários produtos e a razão é que os custos dos chips de memória dispararam devido à forte demanda por esses componentes para centros de dados de inteligência artificial. A Apple aumentou os preços de vários de seus produtos, como computadores Mac e tablets iPad, porque os custos dos chips de memória dispararam devido à forte demanda por esses componentes para centros de dados de inteligência artificial. Os reajustes nos Estados Unidos, já aplicados na loja online da companhia, chegam a superar 50% no caso da Apple TV. O modelo básico do MacBook Pro de 14 polegadas passa de $1.700 para $2.000. O iPad Air, de $600, passa para $750.
O CEO da companhia, Tim Cook, já havia advertido que teria de adotar essa medida devido ao forte aumento no preço dos componentes. O iPhone, principal fonte de receita do grupo, não foi afetado por enquanto. A rápida expansão dos centros de dados de inteligência artificial provocou um aumento extraordinário da demanda por memória e armazenamento, afirmou um porta-voz da Apple. A empresa afirma que nunca tinha visto o preço de um componente subir tanto e tão rápido. Na Bolsa de Nova York, as ações da Apple caíram mais de 6%. Os chips de memória e de armazenamento necessários para a fabricação de quase todos os produtos eletrônicos acumulam altas de preço entre 50% e 100% a cada trimestre desde o fim de 2005, segundo as consultorias TrendForce e Counterpoint Research. A previsão é que essa tendência não se modere antes de 2027. As principais bolsas asiáticas registraram fortes quedas nesta sexta-feira em um clima de preocupação persistente com os valores de tecnologia e com o custo da artificial para as empresas do setor. As bolsas asiáticas registraram quedas expressivas arrastadas pelo setor de tecnologia. A bolsa de Seul foi a mais afetada, com uma queda de 5,8%. Durante a sessão, o índice KOSPI chegou a cair mais de 8%, o que provocou a interrupção das negociações por 20 minutos. As perdas foram generalizadas na Ásia. Tóquio perdeu 4,2%, Taipei 3,66%, Hong Kong 1,8% e Xangai 2,3%. Na Europa, as bolsas de Paris, Londres e Frankfurt abriram em queda. As empresas vinculadas ao setor de semicondutores foram particularmente afetadas. As quedas são motivadas pela inquietação persistente de que o boom da inteligência artificial esteja inflando artificialmente as avaliações das empresas do setor, criando uma bolha que pode explodir em breve. Analistas questionam a rentabilidade dos gastos imensos que as empresas de tecnologia fazem em IA à base de endividamento. As ações da Apple caíram 6,12%, depois que a empresa aumentou os preços de seus computadores, iPads e vários acessórios em todo o mundo, devido ao aumento vertiginoso do custo dos chips de memória provocados pelo avanço da IA. Na mesma linha, a Microsoft anunciou que aumentará de $100 para $150 o preço do console Xbox em todo o mundo a partir de 1º de agosto. A Suprema Corte americana concedeu 2 vitórias importantes à política migratória do governo de Donald Trump, ao permitir o fim do status temporário de proteção para centenas de milhares de haitianos e ao autorizar que pedidos de asilo possam ser rejeitados na fronteira. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu 2 importantes vitórias à política migratória do governo de Donald Trump, ao permitir o fim do status temporário de proteção para centenas de milhares de haitianos e ao autorizar que pedidos de asilo possam ser rejeitados na fronteira. Um estrangeiro que está em território mexicano não chega aos Estados Unidos simplesmente por tentar, sem sucesso, colocar um pé neste país. Um estrangeiro chega aos Estados Unidos apenas quando cruza a fronteira, declarou a maioria conservadora da corte em sua decisão. A expressão em inglês "to arrive in the United States" era o centro da controvérsia, já que na avaliação das organizações de defesa dos migrantes, ela significa chegar à fronteira terrestre. A organização Al Otro Lado liderava essa ação perante a Suprema Corte. Em sua fundamentação, a Suprema Corte utilizou diversos exemplos para definir o significado da expressão em debate. Um convidado não chega a uma casa quando toca a campainha da porta da frente. Um exército não chega a uma cidade quando acampa do lado de fora de suas muralhas, escreveu a maioria dos ministros. A juíza de origem hispânica Sônia Sotomayor redigiu a opinião dos 3 magistrados dissidentes. A interpretação ilógica da corte é impulsionada quase inteiramente por uma obsessão com uma única palavra, in, em inglês, criticou a ministra. Já a organização Al Otro Lado afirmou em um comunicado que acredita que a decisão viola o direito internacional. Os solicitantes de asilo continuam podendo requerer autorização para entrar nos Estados Unidos a partir de seus respectivos países, mediante a apresentação da documentação adequada, embora as admissões tenham sido drasticamente reduzidas durante o segundo governo Trump. Mas a batalha jurídica em torno dos direitos dos cerca de 14 milhões de irregulares no país está longe de ter terminado. Em abril, um tribunal federal de apelações proibiu o governo de negar aos migrantes o direito de solicitar asilo nos Estados Unidos. O governo da Flórida anunciou o fechamento do centro de detenção de imigrantes conhecido como Alcatraz dos Jacarés.
A localização geográfica é uma referência à antiga prisão de Alcatraz, situada em uma ilha na Baía de São Francisco. O polêmico centro de detenção de imigrantes conhecido como Alcatraz dos Jacarés, um símbolo da campanha de deportações do presidente americano Donald Trump, fechou as portas após menos de um ano de funcionamento. O governador da Flórida, Ron DeSantis, confirmou o encerramento nesta quinta-feira. Em visita às instalações, acompanhado pelo responsável pela política de fronteiras da Casa Branca e por outros funcionários, o governador informou que o centro não abrigava mais detentos e havia cumprido a função emergencial para a qual foi construído. O local gerou críticas de advogados, familiares de presos e grupos de defesa dos direitos civis e humanos, que denunciaram as condições de prisão e o desrespeito às garantias processuais de alguns detidos. Construído por autoridades da Flórida em uma pista de pouso praticamente desativada no meio de pântanos, o centro começou a operar em julho de 2025 para ajudar o governo Trump a cumprir seu plano de expulsão em massa de imigrantes. Durante uma visita ao centro, o presidente americano disse em tom de piada que os jacarés que habitavam os pântanos serviriam como seguranças. Por ter bastante água no entorno, o local ganhou o apelido em referência à antiga prisão de Alcatraz, situada em uma ilha na Baía de São Francisco. Segundo autoridades, os últimos detentos foram transferidos para outros centros ou deportados. E no próximo bloco, operação que mira suspeitos de fornecer munição para facções prende 5 no Rio de Janeiro. E a taxa de reprovação no ensino médio público cai 62% em 3 anos. Cinco pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha suspeita de movimentar mais de 10 mil munições de fuzil e pistola para abastecer grupos criminosos no Rio de Janeiro. Entre os detidos está um homem apontado pelas investigações como traficante internacional de armas e munições. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 2 fuzis, uma pistola, munições e diversos aparelhos eletrônicos que serão submetidos à perícia para auxiliar na identificação de outros integrantes do esquema e no rastreamento das negociações ilegais. E o estado de São Paulo registrou em 2026 os menores índices de criminalidade dos últimos 25 anos, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os resultados são atribuídos a ações que combinam inovação, tecnologia, inteligência de dados e integração entre as forças de segurança. O número de homicídios dolosos caiu de 11,3% na comparação do primeiro bimestre de 2025 com o mesmo período de 2026. Passou de 416 casos para 369 casos. Os roubos em território paulista diminuíram 21,4% na mesma base comparativa, saindo de 30.180 para 23.719 ocorrências. O programa Muralha Paulista é uma das iniciativas que contribuíram para os resultados. Cerca de 125 mil câmeras conectadas a sensores e sistemas de monitoramento operam em 228 municípios de forma integrada. A análise de dados auxilia as investigações policiais para dar uma resposta mais rápida à população. A estrutura implementada pelo Estado também combate o esquema financeiro do crime organizado por meio do Recupera SP, no qual valores confiscados são investidos na segurança pública. Cerca de 120 milhões em ativos foram recuperados e o prejuízo causado aos criminosos é de 3,2 bilhões de reais. A taxa de reprovação no ensino médio público caiu 62% em 3 anos. Os dados são da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo INEP. A taxa de reprovação no ensino médio público brasileiro caiu 62% entre 2022 e 2025. O índice passou de 8,4% de estudantes reprovados para 3,2%. Enquanto o abandono escolar recuou de 6,4% para 2,5%. Os dados são da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo INEP, e mostram ainda um aumento de 11% na taxa de aprovação, que chegou a 94,3% dos alunos de escola pública. É a primeira vez que os dados apontam melhora nos 3 índices que medem os principais indicadores de rendimento:
O levantamento também aponta uma redução no atraso escolar. A distorção idade-série, que é um indicador que mede defasagem entre a idade do aluno e o ano do ensino, caiu 28% entre 2022 e 2025. Os resultados indicam uma trajetória de melhora no ensino médio público nos últimos anos, com mais estudantes permanecendo na escola e seguindo até a conclusão dos estudos. O levantamento também mostra um aumento de 46% nas inscrições de concluintes de escola pública no Enem, passando de 50% para 73%. E com o Jogo do Brasil na próxima segunda-feira, às 14h, horários e serviços da capital paulista serão alterados. Porém, diferente da última partida da seleção brasileira na quarta-feira, o rodízio municipal de veículos será mantido. Veículos com placas final 1 e 2 não poderão circular no centro expandido pela manhã, entre as 7 e as 10 da manhã, e ao final da tarde e início da noite, entre 5 da tarde e 8 da noite. As unidades básicas de saúde vão funcionar apenas até o meio-dia e as agências do INSS funcionarão até às 11 horas da manhã e retomam o funcionamento normalmente no dia seguinte. Mais de 100 milhões de pessoas na Europa estão enfrentando temperaturas acima dos 35 graus em meio a uma onda de calor longa e mortal, que, segundo o Instituto Científico Espanhol, já causou mais de 200 mortes no país. Na França, 3 crianças morreram por causa das altas temperaturas. Mais de 100 milhões de pessoas na Europa estão enfrentando temperaturas acima de 35 graus Celsius em meio a uma onda de calor longa e mortal. Essa onda de calor bateu recordes de temperaturas em vários países para o mês de junho e provocou as 2 noites mais quentes já registradas na França. Em Paris, na quarta-feira, os termômetros superaram 40 graus pela 4ª vez em 150 anos. O Ministério da Saúde reportou 25 paradas cardíacas em 24 horas, diante das 10 que ocorrem habitualmente. Além disso, o país lamentou a morte de 3 crianças dentro de veículos. Na segunda-feira, 2 irmãos de 2 e 4 anos morreram no carro da família. Outro menino de 3 anos morreu ao fugir da vigilância dos pais e se trancar dentro do carro deles. Na Espanha, o pico dessa onda de calor parece ter passado, mas deixou números alarmantes. O Instituto de Saúde Carlos III de Madrid estimou que pelo menos 212 dos óbitos registrados entre o domingo e a quarta-feira podem ser atribuídos à onda de calor que castigou o país. Para efeito de comparação, em 2025 morreram 98 pessoas nesses 4 dias. No Reino Unido, o alerta vermelho por calor extremo, emitido em raríssimas ocasiões, foi prolongado até a noite de sexta-feira para Londres e parte do sudeste da Inglaterra. O serviço de ambulâncias londrino informou um recorde histórico de 642 intervenções na quarta-feira na capital britânica por emergências como infartos ou problemas respiratórios graves. Esta poderosa onda de calor, que afeta muitos países europeus, foi provocada por uma imensa massa de ar quente procedente da África, posicionada sobre a Europa Ocidental e comprimida por altas pressões na altitude. Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas em ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes. E muitos franceses tentaram dormir ao ar livre na noite mais quente que o país já registrou. A Prefeitura de Paris manteve os parques abertos 24 horas e os locais ofereceram um refúgio para fugir de apartamentos quentes, a maioria sem ar-condicionado. Muitos parisienses recorreram aos parques da capital francesa para fugir do calor sufocante. Há dias, o país vive uma intensa onda de calor que não para de bater recordes, média de 22 graus Celsius. Em Paris, foram 26,4 graus, segundo o serviço meteorológico Météo France. Em casa faz muito calor, mesmo com ventiladores e tudo mais, isso não é suficiente. Mas temos tudo o que precisamos, na verdade, e tem bastante gente por aqui, então o clima é bom. Por isso, na minha opinião, é melhor estar aqui do que dentro de casa. Sinceramente, é impressionante a diferença entre estar lá embaixo, no concreto, na rua, e estar aqui na grama, debaixo de uma árvore. É uma diferença enorme.
Após um dia com temperaturas beirando os 40 graus Celsius, o calor dentro dos apartamentos, onde aparelhos de ar-condicionado são quase inexistentes, pode ser muito maior. Por isso, a Prefeitura de Paris ordenou que os parques ficassem abertos 24 horas para aliviar os moradores. E no próximo bloco, o Japão será adversário do Brasil no mata-mata da Copa. E a mexicana, que se tornou a primeira latino-americana a apitar um jogo na Copa do Mundo. A mexicana Katia Itzel Garcia fez história ao se tornar a primeira mulher latino-americana a arbitrar uma partida masculina da Copa do Mundo. A árbitra apitou a vitória da Holanda por 3-1 sobre a Tunísia, já eliminada. A mexicana Katia Itzel Garcia fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar a primeira mulher latino-americana a arbitrar uma partida masculina na vitória da Holanda por 3-1 sobre a Tunísia em Kansas City. Aos 33 anos, a árbitra compareceu com um uniforme decorado com as cores do México e apitou uma partida disputada sob forte chuva, sem controvérsias. Acompanhada pela assistência Sandra Ramírez e pelo espanhol José Henrique Naranjo, Garcia também representou um dos países anfitriões do evento. A atuação confirma seu lugar entre a elite da arbitragem, sendo a segunda mulher a arbitrar nesta Copa do Mundo, depois da americana Tori Penso. A trajetória de Garcia não foi fácil, marcada inclusive por ameaças e intimidações em seu caminho rumo à elite do futebol internacional. Hoje um símbolo e pioneira, sua presença quebra barreiras e a estabelece como um modelo para as novas gerações no maior palco do esporte mundial. O Japão empatou em 1-1 com a Suécia e se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo como segundo colocado do Grupo F, atrás da Holanda, que ficou com a liderança da chave após vencer a Tunísia por 3-1. Com o resultado, o Brasil vai jogar contra o Japão na primeira etapa do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Está decidido o adversário do Brasil no mata-mata. O Japão empatou com a Suécia em Dallas por 1-1 na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo e vai enfrentar a seleção brasileira na segunda fase. Os japoneses dominaram a posse no primeiro tempo, mas não encontraram o caminho do gol. Com 10 minutos na segunda etapa, os samurais abriram o placar após uma linda enfiada de bola de Doan para deixar Maeda na cara do gol, que bateu no cantinho do goleiro. A Suécia respondeu aos 16 minutos com um golaço de empate de Anthony Elanga, cortando para dentro da ponta direita e batendo cruzado. Os suecos ainda pressionaram para tentar a virada e até acertaram o travessão, mas não conseguiram marcar. Com o resultado, a seleção japonesa terminou em segundo lugar no grupo e pega o Brasil na segunda fase do Mundial na segunda-feira em Houston, no Texas. Na mesma chave, a Holanda venceu a Tunísia por 3-1 e garantiu a primeira colocação. Agora, os holandeses vão enfrentar o Marrocos também na segunda-feira em Monterrey, no México. As seleções se enfrentam segunda-feira, às 14h, pelo horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos, por uma vaga nas oitavas de final. Questionado sobre o confronto na fase de 16avos da Copa do Mundo de 2026 entre Japão e Brasil, o técnico japonês Hajime Moriyasu afirmou que o país já mostrou que não é um adversário fácil para os brasileiros. Essa afirmação recordou a vitória japonesa por 3-2 em um amistoso ocorrido em Tóquio em outubro do ano passado. Foi o primeiro triunfo do Japão sobre o Brasil na história em jogos que foram ficando cada vez mais equilibrados. E amanhã tem Arraial em todas as igrejas Renascer em Cristo e no Renascer Hall Sede Internacional. Acesse renascer.org.br ou ligue 402812 e venha fazer parte desta grande festa. E domingo tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá e um abençoado final de semana.